Olá, estamos recebendo hoje a visita, para nós honrosa, do prefeito Laerte Sonsin Júnior. Ele fecha uma série de entrevistas que fizemos com 12 dos 15 secretários. Explico por que não fizemos com os 15, porque o secretário de Negócios Jurídicos a gente achou que não teria muito para contar, porque ele cuida mais dos processos e tal, né? E o secretário da Saúde e a secretária de Educação, o Márcio Conrado e a Ana Noronha, eles praticamente são ouvidos semanalmente, e a gente vai esperar um pouquinho a coisa assentar, para futuramente também completar com eles a série de entrevistas que estão sendo publicadas nas edições de sábado. Eu mesmo vou fazer com o Laerte aqui, que além de apresentar em nosso Facebook, nosso site, a entrevista com ele, nós vamos também reproduzi-la na edição de sábado do Jornal Taperá. Olá, Mais uma vez, conversando, já tivemos a oportunidade de conversar antes das eleições, depois das eleições e algumas outras ocasiões sem gravação, né? Só um bate-papo cordial. E a gente admira o senhor, desculpe, o senhor é mais novo que eu, porque eu sei que respeita a imprensa, não é daqueles que fica falando por aí metendo pau, pelo menos a gente não ouve, né? Só se for internamente. Não tem também, nem internamente. Mas entende que nossa intenção não é desmerecer sua figura como pessoa e como político. Pelo contrário, se a gente puder exaltar tanto o político como a pessoa, por conhecê-lo muito bem, a nossa intenção é essa. Quando nós apontamos algum erro, alguma coisa algum problema, não é para desmerecê-lo, pelo contrário, é para mostrar e colaborar para que o erro seja corrigido, o problema seja solucionado. Então, por isso que a gente fica à vontade quando conversa com o senhor, porque eu sei que o senhor aceita, desculpe falar em senhor, mas pelo cargo que exerce, merece esse tratamento. Bom, Walter, né? Antes de mais nada, quero agradecer a você por essa oportunidade e cumprimentar a todos da TV Taperá que nos assistem e do Jornal Taperá também, que irá ler a nossa entrevista, né? Então, agradecer por esse espaço, por essa oportunidade, é muito importante, algo que nós prezamos é realmente pela comunicação com a população. A gente sabe que é difícil de você chegar a todo mundo as informações, principalmente nessa época de fake news, informações distorcidas. Então, para nós realmente é uma honra estar aqui prestando esses esclarecimentos. Com relação à crítica, Walter, ela faz parte do processo democrático. Eu sou um grande defensor. Mas nem defensor... todos pensam assim, né? Não, mas eu sou um grande defensor do Estado Democrático de Direito. Eu entendo que a imprensa ela tem um papel fundamental na preservação da democracia. É claro que não quer dizer que eu concorde, isso é natural, né? Acho que nós vivemos num mundo de opiniões e as opiniões elas precisam ser respeitadas, ouvidas e respeitadas. Mas o que não se pode é cercear. Isso jamais vai ouvir de nossa parte, alguém da nossa secretaria, enfim, cerceando o direito da imprensa de fazer o seu papel perante a democracia. Aliás, se tem algo que nós sempre prezamos é para que todos os nossos secretários esclareçam todas as perguntas, inclusive com Câmara de Vereadores, todos os nossos secretários comparecem à Câmara de Vereadores atendendo às solicitações dos vereadores, todos os requerimentos são respondidos. Por quê? Porque nós entendemos que é importante a gente cumprir o nosso papel institucional. Falando em secretários, o Arildo, secretário de Governo, acompanhou também as gravações. Isso até é elogiável, porque o secretário destinar o tempo dele, que a gente sabe que é importante, né? Valioso, e acompanhou todas as entrevistas aí, e isso demonstra o interesse dele por aprender também, porque ele veio da área da saúde, né? E agora está numa área mais política, que é a Secretaria de Governo, e
A gente ouviu muita coisa interessante dos secretários, inclusive depois de publicar sua entrevista essa semana, eu vou fazer um resumo do que de mais importante os secretários falaram durante as entrevistas, cada um deles, dos 12 entrevistados, e publicar também para não ficar simplesmente jornal velho, sabe como é que é? Jornal velho vai para porrar o chão e tal. Então, mas tem que lembrar sempre as coisas boas que tem em relação não em forma de crítica, mas em forma de divulgação do trabalho deles. Aliás, eu sou um crítico da administração no que se refere à comunicação. Evidentemente, eu sei que a Karina, o Ivan, praticamente sozinho, numa assessoria que tinha 7, 8 pessoas lá, eles se sacrificam para poder informar bem, e, evidentemente, não conseguem executar um trabalho mais completo em virtude de falta de pessoal que vem atazanando a sua administração desde que tomou posse. O Ministério Público colaborou com a administração, dispensando todos os 263 comissionados. Inclusive, numa das últimas entrevistas com o vice-prefeito Edmilson, até eu falei, seria ideal, para não causar tantos prejuízos, se o Ministério Público, por exemplo, pedisse o corte de 50% dos comissionados, você com 50% seria um número ideal e você poderia, né, prosseguir, poderia realizar um trabalho melhor do que está realizando. O que você pode dizer em relação à comunicação? Quais são as perspectivas de melhorar? Porque eu sei que a administração, quer dizer, as pessoas só focalizam coisa ruim que acontece. As coisas boas, às vezes, ficam escondidas. E eu já fiz até alguma crítica aí, eu e outros jornalistas do Taperá, depois recebe um esclarecimento, fala, pô, mas não era assim, cara. Então, faltou aquela comunicação, não sei se através dos secretários, seria bom os secretários também terem iniciativa de entrar em contato com os jornais, com a imprensa, não falo em jornais apenas, na internet, rádio, o que for necessário. Existe alguma possibilidade de uma melhora dessa divulgação das coisas boas que a administração faz? Eu vou tentar separar. Desculpe me alongar. Imagina que é isso, de forma alguma. Eu vou tentar separar essa resposta, primeiro falando dos cargos comissionados que foram extintos. Tanto que era uma proposta nossa, reduzimos pela metade, independente da Justiça. A decisão que encerrou com os cargos comissionados, curiosamente, ela foi proferida no dia 16 de novembro, um dia depois da eleição. Mas antes da eleição, nós sempre dissemos que iríamos cortar pela metade os cargos comissionados. Que seria o número ideal, que seria, no nosso entender, o número ideal. Infelizmente, foram todos extintos, inclusive os 8 da área de comunicação. Para você ter uma ideia, hoje quem faz a comunicação do município é um jornalista que está ali contratado e a chefe de gabinete que acumula a função de chefe de gabinete e comunicação. A Karina, ela é minha chefe de gabinete, ela é responsável por todo o relacionamento do gabinete com os demais secretários. Além disso, ela cuida de comunicação. Está sobrecarregada. Sobrecarregada, a gente trabalha 12 horas por dia. Então, essa demanda de comunicação, nós temos essa questão que precisa ser resolvida. Nós estamos encaminhando agora para a Câmara de Vereadores uma reforma administrativa que vão restabelecer um grande número de cargos, inclusive na área de comunicação. E uma coisa que é interessante, a área de comunicação, até então, sempre foi preenchida por cargos comissionados. E nós entendemos que precisa ter uma parcimônia, uma mescla. O comando da comunicação, ele tem que ser comissionado porque ele atende a forma de gestão. Então, se o gestor, se o prefeito gosta de se comunicar mais por lives, por imprensa escrita, por um mix, enfim, quem tem que definir é a gestão, essa é a política de comunicação. Agora, as ações de comunicação, elas têm que ser realizadas por staff concursado. Então, na nossa reforma administrativa, o Departamento de Comunicação está sendo restabelecido, na sua grande maioria, por jornalistas concursados. Então, nós teremos os jornalistas que farão esse trabalho de comunicação mediante concurso público, que é a reforma que nós estamos apresentando, porque nós não temos nem isso hoje. Apenas o único jornalista que está ocupando um cargo em comissão. E um comando que será comissionado, que terá, ele trabalhará a imagem conforme as orientações da administração pública.
Então a gente acredita que essa questão da comunicação, ela vai ser resolvida através da reforma administrativa. Agora, uma coisa que precisa ficar claro, nós vivemos um momento talvez estranho em termos de redes sociais. Você estava falando de crítica, né? Eu queria destacar aqui que nós temos 3 tipos de críticas muito propagadas hoje em relação à administração. A primeira é aquela que você mesmo destacou, que é a crítica construtiva. O que é crítica construtiva? É aquela que busca apontar uma falha objetivando a solução. Não quer dizer que eu concorde com a crítica, não quer dizer que a gente consiga resolver de forma imediata, mas essa crítica ela é importante. Eu vou citar até um exemplo envolvendo você, Walter. Me permite chamar de você, até pela nossa amizade, tenho um carinho enorme pelo Walter. A questão do estacionamento da biblioteca. Foi uma crítica que foi feita pelo Jornal Taperá, na verdade pelo seu editorial, né? Você eu assumi também. Me encaminhou essa crítica pessoalmente, inclusive. Então, assim, algo que tão logo eu recebi, nós entendemos a questão e solicitamos para o Departamento de Obras realizar, abrir as vagas. Inclusive, tem um complemento dessa crítica, as vagas são poucas, vamos estudar se é possível fazer mais. Mas essa é uma crítica que, apesar de eu concordar ou não, ela tem um objetivo de construir, de melhorar algo que está sendo, pelo menos no entendimento do cidadão, equivocado. Então isso é muito importante, isso faz parte do processo de administração pública. Aliás, o prefeito que não ouve essas críticas, ele perde uma chance de melhorar o seu serviço público. O segundo grupo de críticas, isso é muito comum em redes sociais, é aquela crítica olha, todo mundo está criticando, nós vamos criticar também. Né? Então, vai no embalo. E isso ganhou uma proporção muito grande por conta das mídias sociais. Então, vou citar um exemplo claro. Outro dia, o cidadão chegou para mim, fez uma reclamação lá nas redes sociais. Olha, o hospital está um atendimento péssimo. Né? Ótimo, perfeito. Entramos em contato com o cidadão, falou, quando que você foi atendido, para a gente tentar identificar qual foi a falha. Se foi uma falha de procedimento, de médico, falta de médico, medicamento, enfim. Não, eu nunca fui no hospital. Falei, então por que você está criticando? Ah, porque todo mundo fala. Então, existe a crítica do embalo, que a gente chama, né? Ele vê aquela crítica e ele vai criticando porque a rede social deu uma amplitude que antes não existia. Eu fico imaginando Jesuíno Rui em época de Facebook. O que você acha, Walter Neves? Nossa, ia ser sensacional essa mistura, né? O que ele gostava de xingar, ele multiplicava por mil. Imagina, né? Enfim, né? Talvez um Bolsonaro hoje em salto, quem sabe, né? E um terceiro grupo de críticas é aquela crítica profissional. Nós temos enfrentado uma milícia política, que são pessoas mal intencionadas, na sua grande maioria das vezes remuneradas, e que apresentam críticas apenas pela crítica de forma planejada. Inclusive aplicando a técnica de Himmler. Né? Himmler, que foi o ministro da comunicação de Hitler, né? Ele cravou aquela frase sensacional, uma mentira dita 1000 vezes vira verdade. Né? Então você percebe muitas vezes que esse grupo, essa milícia, fica impregnando as redes sociais de falsas versões e que no fim acaba confundindo aquele segundo grupo, que é o pessoal que fala de embalo. Então, infelizmente, nós estamos enfrentando hoje algo que nunca aconteceu, né, nas redes sociais. Se você pegar, por exemplo, vamos citar um exemplo pontual, atual, a questão da Zona Azul. Né? Há muita crítica divulgando na rede social. Olha, está muito demorado para resolver a questão da Zona Azul. Né? Inclusive nós temos. Sim, só que o que acontece, mas tudo bem, mas aí é um apontamento jornalístico referente a um fato. Outra coisa é quando a pessoa chega na rede social e divulga uma informação equivocada. Só que se você fizer um paralelo de como foi feito antes, você vai perceber que não está demorado o processo da contratação da Zona Azul. Né? Por quê? Explico. A empresa anterior que prestava o serviço de Zona Azul foi contratado em meados de 2019. Né, a Roda Vaga, que é a empresa de Santa Catarina, que venceu a licitação e foi contratada em meados de 2019. O processo que iniciou a licitação para contratar a Roda Vaga em 2019 começou em novembro de 2017. 1 ano e meio para contratar a empresa. Por quê? Porque é assim, pela lei de licitações. E detalhe, quando eles começaram o processo, eles já tinham realizado anteriormente um estudo de viabilidade econômico-financeira, que é obrigatório para você fazer essa licitação. Tá? Qual que é o problema que nós enfrentamos? Na hora que nós entramos na prefeitura, assumimos a gestão,
a empresa que geria a Zona Azul da cidade de Salto, né, o estacionamento rotativo, não estava cumprindo com as suas obrigações. Ele tinha que fazer um repasse mensal. Diz que nunca fez o repasse. Eles não fizeram um mês, depois não fizeram, é parcelado, não cumpriram o parcelamento, fizeram um novo parcelamento. E não é alegação de pandemia, porque isso já vinha antes da pandemia, né? Por conta disso, nós demos muitos prazos para que eles se regularizassem. Eles nunca sequer se dispuseram a regularizar, nem para fazer um parcelamento e descumprir. Não fizeram. Nós somos obrigados a rescindir o contrato. Rescindir o contrato, meados de 2021, tinha uma fase administrativa, né? A última decisão proferida em cima de um recurso administrativo foi em junho de 2021, ok? A partir desse momento, os vereadores, cumprindo o seu papel legislativo, começaram a legislar sobre o tema. Começaram a estabelecer as regras que eles entenderiam que deveriam ser alteradas. Nós mesmos encaminhamos um projeto de lei, por exemplo, para excluir o parquímetro, que nós entendemos que é algo totalmente incabível hoje com as tecnologias digitais. Pois bem, quando que os vereadores terminaram de discutir a legislação? Em dezembro de 2021. Ou seja, antes de encerrar esse debate legislativo, nós não poderíamos iniciar a licitação. Por quê? Porque a licitação tem que seguir o que está na legislação. Vou citar um exemplo. Por um equívoco, os próprios vereadores reconheceram isso, eles extinguiram a isenção dos idosos, né? E aí nós tivemos que restabelecer. Se a gente não restabelece na lei, na hora que eu faço a licitação, eu não posso incluir a isenção dos idosos, porque eu tenho que seguir o que está na lei. E a lei não previa essa isenção. Então, com o restabelecimento em dezembro de 2021, aí sim, fechada a questão legislativa, é que nós começamos a trabalhar a questão da Zona Azul. Pois bem, aí foi feito um estudo das ruas, precisamos ampliar, porque estabeleceram o critério dos 15 minutos de tolerância. Nós tivemos que ampliar as ruas para que pudesse haver um interesse econômico-financeiro. E agora nós estamos, nessa semana, mais tarde da semana que vem, vai sair um edital de chamamento para realizar a viabilidade econômica, que é obrigatório para fazer a licitação dessa natureza. Então a gente acredita que até meados desse ano já tenhamos essa viabilidade financeira concretizada e aí sim faremos a licitação da Zona Azul. Mas veja que o tempo que se levou em 2018, 2017, 2018, 2019 para licitar a Zona Azul nem foi o suficiente para a gente realizar hoje. Nós vamos fazer até mais rápido do que foi feito lá atrás. Eu lembro que na gestão do Juvenil, o Hamilton, né, que é o secretário jurídico nosso, que era secretário jurídico da época, nos relatou que eles tentaram fazer 3 vezes a licitação e não conseguiram, na época do Juvenil. E o Geraldo finalmente conseguiu em 2019, mas em um processo que ele começou em 2017. Então, se você for analisar como é que funciona, nós estamos indo até mais rápido do que foi feito na gestão passada, mas se criou o conceito de que a gente está demorando. Então, essas alternâncias, essas informações equivocadas, elas são propagadas de uma forma com interesses eleitoreiros, políticos, que acaba parecendo, dá sensação de realidade, mas não são verdadeiras. Na entrevista com o Edmilson, semana passada, ele falou que ninguém está se interessando em assumir a Zona Azul. Nós ouvimos... E uma das razões, inclusive nós criticamos na época, mas não adiantou. A tolerância. Você também. Tolerância em 15 minutos é um absurdo. Mas nessa questão da tolerância, realmente, nós ouvimos alguns empresários do setor e todos disseram que isso é um absurdo, 15 minutos. Isso vai afastar a concorrência. Como é que vai ser controlado? A pessoa encarregada lá de fazer a cobrança tem que esperar 15 minutos, ficar os dois esperando ali, outros carros entrando, outros carros saindo. Porque o que levantaram não é nem a tolerância dos 15 minutos, é o fato de haver a alternância de vaga. Ele sai de 15 minutos de uma vaga, vai para outra vaga mais 15 minutos, outra vaga mais 15 minutos. Aí vai ter que ser feito o controle. E o trabalho desse estudo prévio, preliminar, econômico-financeiro, vai tentar recompor essa questão para verificar como vai compensar ou não, o que pode se exigir ou não. Por exemplo, apenas para citar um exemplo nessa questão da Zona Azul, já que a gente está abordando essa matéria. Uma das alternativas seria, existe um tag que é colocado em cada vaga, é um tag eletrônico, que o próprio tag, ele é como se fosse tag de pedágio, de estacionamento, né? Ele faria a medição do tag do veículo e já computaria se ele ficou 15 minutos, se não ficou. Só que cada equipamento desse custa R$ 1.200. Se você colocar lá 1.400 vagas, a gente está falando aí de 2, 3 milhões de reais de investimento só nos tags.
Então, não compensa economicamente você implementar esse tipo de tecnologia. Então, esse estudo que vai ser realizado, ele vai buscar essas alternativas. Como que eles transformarão a nossa Zona Azul em algo que vá atrair investidores? Senão, não teremos nem licitantes Não há possibilidade de um outro projeto alterar essa lei? Sim, haveria a possibilidade. Só que, por exemplo, quando eles apresentaram a tolerância dos 15 minutos, nós até entramos, como partido da Câmara, nós entendemos que era inconstitucional. Então, nós entramos com uma ADIM e a ADIM suspendeu aquela lei. O Tribunal de Justiça suspendeu a validade daquela lei. Mas, atendendo a um pedido dos vereadores, eu apresentei um novo projeto de lei dando uma tolerância de 5 minutos. Né? Que aí sim, economicamente, é viável. E eles emendaram para 15 minutos. Aí, como veio a origem do município, eu não tinha como alegar inconstitucionalidade. Então, muito provavelmente, qualquer alteração que a gente faça, a Câmara não deve aceitar essa brincadeira, essa questão. Né? A Câmara, às vezes, ajuda, mas muitas vezes atrapalha. Eu quero destacar aqui, inclusive, Walter, até me permite, algo que nós implementamos nessa gestão, que é um compromisso que nós assumimos, que é conferir essa independência à Câmara de Vereadores. Não quer dizer que eu concorde com as ações, mas se tem algo que nós prestamos, é por essa independência. Não concordo, mas se eles decidiram assim, vamos aceitar. Faz parte desse processo. Algo que nós não aceitamos, não admitimos, é o que aconteceu já em muitas ocasiões, em outras legislaturas, em que as questões elas eram decididas no gabinete da Prefeitura. Ou seja, o prefeito determinava aos vereadores o que eles tinham que aprovar ou não aprovar. Né? Ele tinha maioria. Sabe-se lá sob quais condições. Né? Então, nós entendemos que isso é uma interferência indevida que vai contra a democracia, o Estado democrático de direito. Então, por isso mesmo que um dos combates que nós apresentamos é exatamente dessa subserviência do Legislativo ao Executivo. Nós sempre pregamos pela independência dos poderes. E é uma independência que a gente exige também. Às vezes a gente vê uma manifestação de um vereador e outro que é válido, mas que se percebe que o vereador gostaria de ser executivo. Então, uma coisa é legislativo, outra coisa é executivo. Precisa separar. E nós respeitamos. Agora, é claro que a gente paga um preço alto por isso, que muitas vezes aprovar questões que não há interesse da administração. Exatamente isso. É louvável a sua atitude. Mas o preço é alto. Mas o prefeito ele precisa ter muita paciência para ele estar procurando agir corretamente e não recebe o devido tratamento. Você vê, olha, no ano passado até, muito se questionou sobre o relacionamento com a Câmara, né? No ano passado, nós encaminhamos 28 projetos de lei para a Câmara. 25 foram aprovados. Só 3 foram rejeitados. Só 3 projetos de lei foram rejeitados e a gente percebeu que houve uma falha de comunicação, tanto que 2 projetos nós devemos encaminhar novamente esse ano para a gente rediscutir o tema. O que acontece? Nós temos um bom trabalho, um bom relacionamento com a Câmara, que inclusive ficou melhor ainda agora com a vinda do Arildo na Secretaria de Governo. O Procópio fazia um bom trabalho de relacionamento, né? Mas o Arildo tem essa, digamos assim, amizade, né? Ele é mais aceito por alguns vereadores. Até hoje eu ouço todas as sessões e não ouvi críticas ao trabalho dele. Isso, e o Arildo ele conseguiu fazer esse trabalho, então a gente tem tido uma aproximação ainda maior. Mas nós sempre tivemos um bom relacionamento, principalmente porque a gente sempre respeitou a Câmara de Vereadores. E por conta disso, nós conseguimos, dos 25 projetos de leis, aprovamos 20, dos 28 que nós apresentamos, 25 foram aprovados. E isso em números está expressivo, mas se você for considerar o que acontece nas sessões de Câmara... o plenário... Se você for traduzindo isso em minutos, 80% são... críticas à administração. Que é o palanque do vereador. A gente tem que entender isso. Né? Eu já ouvi, não vou citar nomes, mas eu já ouvi vereador que conversa, dialoga conosco, apoia nossas iniciativas, mas fala, prefeito, mas hoje eu vou bater naquele assunto, tá bom? Tá bom, sem problema. Então, a gente compreende esse papel. Né? O que a gente não gosta, a gente se incomoda, é quando a crítica ela é de má fé. Ela tem um interesse... obscuro ou de, digamos assim, denegrir a imagem do prefeito, do vice-prefeito. Eu não vou citar nomes novamente, mas muitas das questões que às vezes foram até conversadas com o vereador chega lá na Câmara e fala o contrário. Né? Então, assim, se percebe que há às vezes uma intenção de tentar derrubar a imagem do prefeito. Mas até aí tudo bem, a gente entende.
É mais difícil, dá mais trabalho, é mais complexo, mas a gente entende que é o melhor caminho para a gente garantir essa independência dos poderes. Agora, você tem agora o seu líder lá, que é o Gideon, né? Ele procura responder algumas coisas, a gente percebe, às vezes, por exemplo, um vereador faz uma crítica, eu estou ouvindo, pô, não é possível o cara falar isso, será que ele não sabe disso, né? Quer dizer, ele não se pode exigir muito dele, claro. Mas você tem só tendo é difícil, né? Ele encontrar argumentos para esclarecer certas coisas, né? E nem, ele não tem condições de conhecer todas as Lógico, situações. Às vezes surgem questões novas. Claro. Teve recentemente um projeto de alteração de dotação orçamentária, que é uma coisa extremamente técnica contábil. E é uma coisa que sempre passou. Né? Sempre passou, nunca houve questionamento. Aí resolveram questionar de novo, né, com aquela questão de vamos mexer nisso aqui. Às vezes tem vereador que quer ser prefeito, mas tudo bem, faz parte. E quando fizeram questionamento ao vereador, coitado, ele não sabia, porque nós não imaginávamos que ele teria esse tipo de questionamento. Esclarecemos a situação, na semana seguinte ele apresentou os esclarecimentos e o projeto de lei foi aprovado, né? Que tivesse, talvez, os próprios vereadores que levantaram a dúvida, né? Aliás, isso seria interessante, né? Se os vereadores estudassem o projeto de lei antes de serem debatidos no plenário e que pudessem, inclusive, nos encaminhar o questionamento, seria esclarecido prontamente. Tanto que uma faz a crítica, depois vai ouvir. Isso, e às vezes faz a crítica e depois vai entender o que eles estão criticando. Também. Acontece. Inclusive, uma das medidas que nós adotamos, né, a gente pediu para que o secretário de governo, o Arildo, e o chefe de gabinete, que é o João Ratti, que o senhor conhece muito bem, né, que ele tem uma expertise de Câmara Municipal, eles irão agora, toda terça-feira de manhã, buscar os vereadores para se colocar à disposição para tirar dúvidas. Isso já começou, está indo muito bem. É claro que não quer dizer que não haverá críticas, isso é natural, né? E eu não vou citar o nome do vereador, mas eu vou citar um fato curioso, né? Um vereador que fez uma crítica referente a uma emenda parlamentar recentemente, só que ele próprio sabe, porque inclusive é uma emenda de um deputado que ele apoia, que ele trouxe para a cidade, ele próprio sabe que depende de uma segunda etapa de emenda parlamentar que ainda não chegou. Mas mesmo assim ele fez questão de fazer a crítica na tribuna. É aquilo que eu falei, é o palanque que o vereador tem para conseguir. É válido? É válido. Incomoda? Às vezes incomoda. O que é importante é que isso não atrapalhe a gestão da cidade. Isso é muito importante. Uma outra coisa que nós temos batido muito é a falta de celeridade da administração. Eu sei que se eu apontar cada caso, você tem as justificativas. Porque você citou o Jesuíno, você é diferente do Jesuíno. Porque o Jesuíno chegava, prefeito, não dá, porque não quero saber, quero isso aí resolver até amanhã. E dava um jeito lá e resolvia. Lembrando que ele foi condenado criminalmente, né? Ele teve uma condenação criminal em final de vida aí por conta de... Depois vieram as consequências. Aí que tá, né? Talvez eu queira... Até por ser advogado é uma maldição, né? Porque eu olho tudo antes de assinar, né? Com você eu sei que a coisa é diferente. Você tem os cuidados necessários que deve ter mesmo, porque sua cara que está botando a cara ali. O CPF, né, que a gente fala. Seu CPF que está em jogo, né? E também do secretário, porque antigamente era só o prefeito que levava. Depois que foram os agentes políticos, os secretários também, eles também têm aquele processo do geral, do negócio dos tijolos, lá, não sei o que a secretária da Fazenda, de Finanças também está... Saíram algumas condenações de secretários recentemente, inclusive. Então, é uma pena, né? Porque não é de mérito do secretário, mas às vezes por uma falha burocrática, né? E aqui uma questão que precisa deixar claro. O Tribunal de Contas tem ficando cada vez pior. Eu vou citar um exemplo do cartão material escolar. O cartão material escolar é uma proposta que nós apresentamos. Nós entendemos que é extremamente válido, benéfico para a cidade, benéfico para os comerciantes da cidade, benéfico para os pais, benéfico para os alunos. E, na época, o prefeito Juvenil apresentou a proposta do que era um bom projeto, né? Excelente, mas o Tribunal de Contas rejeitou a contratação porque tinha algumas falhas que eles apontaram. A questão da fiscalização, não poderia ser utilizado o convênio com a associação comercial, enfim. O que nós fizemos? Como nós entendemos que é um excelente projeto, nós decidimos, vamos trabalhar a proposta corrigindo as falhas. Então, a Secretaria de Educação, juntamente com o Jurídico e com a Secretaria de Administração,
foram verificar quais eram as falhas apontadas e foram tirando aos poucos. Ah, não pode ser convênio com a associação comercial. Ótimo, então vamos licitar uma empresa de cartão. Ah, não pode ter a chamada tarifa negativa, então vamos proibir a tarifa negativa. Ah, a questão da fiscalização, então vamos criar um procedimento de fiscalização. Beleza, tudo aquelas falhas que foram apontadas na época da contratação do ex-prefeito Juvenil Cirelli, nós tiramos e tocamos adiante. Quando chegou no final do ano, veio um parecer do jurídico da prefeitura, trazendo uma decisão recente de uma outra cidade, apontando um novo argumento, um argumento que não tinha sido apontado anteriormente, dizendo que o município não pode transferir para os pais a obrigação de comprar material escolar. É um absurdo isso daí, né? Porque na escola privada você tem isso daí e não há nenhum problema, pelo contrário. Quem mais sabe do que os pais e as próprias crianças, né? O que é melhor para o aluno, se ele quer uma Faber-Castell, se ele quer uma outra marca, se ele quer... Melhor coisa do mundo é você transferir para os pais. Mas o tribunal, na minha opinião, agindo até de forma, não sei se atendendo lobbies, né, de grandes vendedores, né, a gente não sabe, mas agindo até de forma, na minha opinião, política e não jurídica, apresentaram esse novo argumento. Pronto, foi o suficiente para a gente interromper aquele processo e iniciar um processo de outra forma. Então se percebe... a gente costuma até falar, né? O Tribunal de Contas está ficando chato, cada vez mais chato. Já era, na época do Jesuíno Rui, né, que você citou, você não tinha essas exigências. Hoje, está cada vez mais rígido. É curioso, teve uma situação, desculpa até me delongar nessa resposta, Walter, não, tudo bem. Mas é interessante. Tinha uma licitação que foi feita em 2020, na gestão anterior, com um parecer X. Aí nós demos o andamento na mesma licitação em 2021, e veio um parecer muito mais complexo. Nós vamos questionar a Procuradoria Municipal por que naquela ocasião o parecer era simples, com menos exigências, e agora o parecer é mais complexo, com mais exigências. Aí eles nos mostraram, porque teve a decisão posterior mudando o entendimento do tribunal. Então o Tribunal de Contas está agindo de uma forma, na nossa opinião, exacerbando até as suas funções, até muitas vezes do judiciário. Estamos aí com a licitação do hospital suspensa por uma decisão do Tribunal de Contas, né? Extrapolando as suas funções, isso só tem trazido prejuízo para a administração. Então você percebe que hoje o Tribunal de Contas ele é mais demorado. Mas eu vou responder a questão da demora, que é uma questão que o senhor começou a pergunta. Vamos lá. Primeiro que o tempo médio de licitação da nossa gestão é o mesmo tempo médio de licitação das gestões anteriores. É o mesmo tempo, isso já está planilhado, né? Então, quanto demora uma carta convite, quanto demora uma tomada de preço, quanto demora uma concorrência, é o mesmo tempo. Não há nenhuma diferença, não há demora no processo interno. O que nós tivemos lá em 2021, quando nós iniciamos, é um problema de ficha orçamentária. Quando nós assumimos a administração, nós enfrentamos um déficit orçamentário. O que é um déficit orçamentário? Você tinha dinheiro em caixa, você tinha previsão de arrecadação, mas a previsão de gastos era maior do que a previsão de arrecadação. Quando isso acontece, o Tribunal de Contas diz, você não pode contratar nada, eu não tenho de onde tirar. Porque não adianta eu ter o dinheiro em caixa. Quem trabalha, é diferente da casa da gente, eu tenho dinheiro no bolso, eu vou lá e compro. Em administração pública, você tem que buscar dentro do orçamento qual é a rubrica orçamentária que vai servir. Está no papel ali. Está no papel. Se não tiver essa rubrica orçamentária, você não pode gastar. Primeiro quadrimestre com déficit orçamentário, segundo quadrimestre com déficit orçamentário menor, porque nós tomamos algumas medidas, a questão do PEP, rescindimos alguns contratos, enfim. Nós só tivemos um superávit no terceiro quadrimestre, no final do ano. Então, vou citar um exemplo. A bendita da obra da Areninha, né, que todo mundo fala. A Areninha está parada, está fechada. Bom, primeiro que nós deparamos com uma quadra poliesportiva muito bem implementada, mas com um barranco que ameaça desmoronar. Ah, mas não desmoronou. Tá, mas dá para arriscar? Morre uma pessoa lá ou acidenta alguém lá, alguém cai daquele barranco. Mora na casa lá, A responsabilidade de quem é? É da administração. Então, por uma questão de responsabilidade, nós optamos em fechar aquele espaço e vamos fazer um muro de contenção e cercar aquela área. Perfeito. Quanto vai custar isso aí? Já tinha um projeto lá atrás, em torno de 560 mil. Nós refizemos o projeto para adequar financeiramente, reduzir, foi para 360 mil mais ou menos. Ótimo, vamos para finanças. Tem ficha orçamentária? Não tem. Então nós não tínhamos a rubrica orçamentária que permitiria fazer aquela obra. Ficou o ano inteiro sem poder realizar.
Esse ano agora, com o superávit orçamentário, com o novo orçamento, nós tivemos a ficha orçamentária, conseguimos incluir a ficha orçamentária na licitação, já está licitando, está em fase de licitação, muito em breve começa a obra do muro de arrimo que vai permitir o uso daquele equipamento. Então, às vezes, não é que a ação ela é demorada, é que se encontram obstáculos naturais, e isso é natural, Walter, em qualquer primeiro ano de todas as gestões, isso não é da nossa gestão, não. Se você pegar todos os primeiros anos de todos os prefeitos, ele pega um orçamento anterior, né? Nós tivemos a questão do hospital, que consumiu um orçamento absurdo, tivemos que remanejar verbas de outras secretarias, enfim. E para complicar, uma pandemia, a maior crise hídrica de todos os tempos, que exigiu esforço concentrado para solucionar o problema da falta de água, enfim, uma série de problemas. 2021 foi terrível para a administração. Aliado a ser o primeiro ano de uma gestão, é que realmente deu essa sensação. Mas isso não quer dizer que a gente não trabalhou. Eu acho que isso é muito importante destacar. Não quer dizer que nada foi feito. Não foi feito nada. Lógico que foi feito. Né? Vou citar apenas um exemplo aqui só para destacar. Isso, inclusive, o secretário de Obras, ele disse que em 2021 foram tampados 80 mil buracos. Né? 80 mil buracos na cidade foram tampados. Só para fazer uma comparação, vamos tirar 2020, que 2020 foi pior ainda, né? Porque tudo parado, fechado, né? Vamos comparar com 2019. 2019 foram tampados 14 mil buracos na cidade de Salto. 14 mil buracos. Puta, mas como é que é feita essa contagem? Por metro, você paga, né? Isso é planilhado, Tribunal de Contas. Não vai lá, um buraco aqui, um buraco ali. Não, eles têm critérios técnicos, mesmo porque você tem a quantidade de massa asfáltica, metro cúbicos de massa asfáltica. Pelo consumo Isso, claro que tem buraco que é maior, tem buraco que é menor. Então, existe uma estimativa média, isso aí, inclusive, é auditado pelo Tribunal de Contas, mas nós tampamos em 2021 4 vezes mais buraco do que em 2019. Então, as obras estão sendo realizadas, mas tem um detalhe. O buraco vem na rede social, o buraco tampado não vem. É verdade. Né? Tem umas perguntas aqui. Nós estamos com problema de água outra vez. Né? Hoje nós fizemos um programa aí, aquele Taperá Debate, e o Nelson disse que tem um reservatório na região noroeste, de 600 mil, capacidade de 600 mil litros, que está desativado, justamente na região noroeste. Como é que se explica isso? Não, na verdade é o reservatório que fica do lado da ETA. Você tem só o reservatório, você não tem nenhuma tubulação. Então, esse reservatório ele foi feito como uma contrapartida de um empreendimento imobiliário que teria uma tubulação que levaria até o Jardim América. Então, o reservatório está do lado da ETA, ele levaria até o Jardim América, mas não tem o tubo. Então, na hora que foi liberar o Jardim América, que foi liberado, tinha sido aprovado lá atrás, mas tinha moradias, pessoas esperando e tudo mais. O que o SAI fez? O SAI fez a interligação direta pela tubulação que já existe na avenida. Tá? E obviamente, para evitar esse gasto, porque na contrapartida do empreendimento ficou acertado apenas o reservatório e não a tubulação. Então, o município teria que fazer essa tubulação, não é uma obra simples, né? E então, por conta disso, o SAI optou por uma medida mais, até menos contenciosa, menos problemática, né? Mais em conta, mais barato e mais imediato do que você fazer uma tubulação. Não quer dizer que o reservatório não vai ser utilizado. Mas por que não foi ainda? Então, porque precisa fazer a tubulação. Eu preciso levar o cano até lá. Agora, o que é interessante... Mas essa tubulação provisória não resolve o problema? Não é provisória, tem que ser definitiva. Você não pode fazer... Mas existe uma provisória? Não existe nenhuma tubulação. Está só o reservatório lá. Está parado, sem nenhum acesso. É que nem o reservatório do Jardim Taquaral, que você tem um reservatório lá e não tem. Está faltando água. Qualquer litro de água que tiver aqui já... Então, mas esses 650 mil litros, por exemplo, não dá para um bairro. É muito pouco para um bairro. Não reforçaria, né? A ideia é reforçar, mas para você investir nesses 650 mil litros, compensa você, por exemplo, investir num poço profundo daquela região. Ou compensa você investir na troca da bomba aqui da Getúlio Vargas, que vai agilizar. Então, existem prioridades mais importantes do que utilizar aquele reservatório que não dá um refresco tão grande quanto se imagina. Para nós, né, 650 litros de água pode parecer bastante. Mas se você considerar, por exemplo, uma casa que tem 2.000 litros, né, que muitas casas têm 2 caixas d'água, você abastece 300 caixas. E você não pode guardar a água por muito tempo, você tem que utilizar aquele reservatório. Uma água tratada, ela dura no máximo 3 dias, porque o cloro ele começa a danificar a água. Né? Então, não quer dizer que não está no radar, ele está no radar.
Mas para investir, por exemplo, R$500 mil para fazer uma tubulação, só para chegar naquele reservatório, que para guardar, ele não vai levar para nenhum bairro. Se você tiver que fazer a ligação até um bairro, você vai gastar mais R$1,5 milhão, nós preferimos gastar esse recurso em uma outra obra que é mais imediata, que traz uma solução mais imediata e que resolve um problema maior. Como, por exemplo, a troca da bomba lá da Getúlio Vargas. Mas não quer dizer que não está no radar, está no radar. Nós vamos mexer, bom, sim. Bom que saia logo do radar. Vai sair do radar, Mas é por questão de prioridade. Esses poços profundos, segundo o Edmilson falou, tem a previsão de 5. 5 poços profundos, já está licitando agora. Né? Isso aí já foi constatado que há a possibilidade de aproveitamento da água. Então, qual é o problema, Walter? Nós não temos como saber exatamente o que vem lá de baixo. Vai furar sem saber o que tem embaixo. É assim, foi contratada uma empresa para fazer a avaliação aonde teria água profunda. Água profunda é diferente, o poço profundo é diferente do poço artesiano. O poço artesiano, se fura lá em qualquer lugar, vai aparecer água. Pouca ou muita, vai aparecer qualquer água, mas não é suficiente para abastecer a cidade. O poço profundo teria quantos metros? Eu não vou ter essa informação, mas é muito mais abaixo, mais abaixo do que um poço artesiano, e não tem nem comparação com o poço caipira, por exemplo, né? Então foi feito um estudo e, por exemplo, Salto não é rica de aquíferos subterrâneos. Nós não temos aquíferos. Né? Tem o aquífero Guarani, né? Enfim, nós não temos. Nós só identificamos... Eu sempre ouvi dizer que tem mas é muito... não vale a pena. Na cidade de Salto não, onde que você tem? Em algumas regiões, como é o caso da região noroeste, onde vai ser perfurado isso daí. Então, qual que está sendo a dinâmica? Sabemos que lá onde vai ser perfurado tem água profunda. Não sabemos a qualidade da água. Se ela tem muita sulfa, se tem muito flúor, se tem muito fósforo, nós não sabemos ainda. Então, pode ser que mas a água com fósforo, com flúor, dá para tratar? Dá, mas ela exige um investimento maior. Não é algo tão simples, né? Então, nós vamos perfurar esse primeiro poço, verificar qual é a qualidade da água. O poço profundo ele não tem uma capacidade de produção tão intensa quanto de um ribeirão. Né? Vamos dar um exemplo, né? 15 litros de água por segundo, né? 5 litros de água por segundo. Né? Então, a ETA do Buru, por exemplo, pode produzir até 120 litros de água por segundo. Então, ajuda, não é para se desprezar, mas não é a solução definitiva. Dependendo do resultado dessa água que vai ser tirada desse primeiro posto, nós já vamos dar continuidade nas outras 4, que inclusive nós encaminhamos um projeto de lei para a Câmara, estamos encaminhando para fazer o repasse, porque o SAI não tem recurso para investir. Né? Bom, nós chegamos aos 40 minutos, eu acho que é mais ou menos para a internet é razoável, mas nós vamos continuar a entrevista, porque a gente costuma fazer uma série de perguntas assim. Nós abordamos os principais assuntos: água, a Câmara, Tribunal de Contas, licitações, Zona Azul. Zona Azul e tal. São assuntos que estão sempre em baila aí, né? Então, nós vamos encerrando aqui. As pessoas que se interessarem podem também, na edição de sábado, além dessas questões levantadas aqui, serão apresentadas outras que constarão dessa entrevista a ser publicada no próximo sábado. Eu agradeço sua presença, sua gentileza de vir até o jornal. Certo, se a gente ia até lá, tal, mas você está sempre à disposição, tal, e a gente agradece. E a gente torce mesmo para que você tenha maior sucesso e torne realidade os muitos projetos que a gente sabe que você tem. Isso é bom, não é bom para você, é bom para a Salto, para a população. Exato. Bom, eu que agradeço a oportunidade, Walter. Quero deixar aqui um recado para quem estiver assistindo, que busque as informações pelos meios oficiais, como é o caso do Jornal Taperá, como é o caso também do Jornal Primeira-feira, como é o caso da página da Prefeitura, porque muitas vezes a gente vê divulgações exacerbadas em redes sociais e muitas pessoas tomam aquilo como verdade. A rede social, ela pode falar o que quiser. É o que a gente fala, né? A rede social... Tem que ter critério. Claro, também, né? Acho que é importante. Eu tenho um hábito, eu costumo receber pelo WhatsApp uma informação, a primeira coisa que eu faço, eu vou verificar se é verdade ou não. Né? Eu não fico simplesmente divulgando. Então a gente convida a todos vocês que estão assistindo o Jornal Taperá para que participem desse processo da verdade,
buscando as informações dos meios corretos, como é o caso do Jornal Taperá, como é o caso da página oficial da Prefeitura. E mais uma vez, Walter, agradeço imensamente por essa oportunidade, estarei sempre à disposição. Nós também estamos sempre à disposição. Obrigado. Muito obrigado.